Dando início à palestra da noite, convidamos a irmã Beth Barbieri para tratar sobre o tema Perdão, o sublime remédio. Nossa querida irmã Maria Elizabeth da Silva Barbieri, trabalhadora no Centro Espírita Leon Denis e Hospital Espírita de Porto Alegre. De 2010 a 2015, foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Atualmente, ocupa a vice-presidência de unificação da FERGS e dirige a área da mediunidade do CELD e da livraria e editora Francisco Spinelli da FERGS. Autora, coautora e organizadora de livros espíritas, dentre os quais destacamos O Líder Espírita, Cepé, O Guerreiro da Paz e União e Unificação, o caminho para a humanidade. Recebamos a nossa irmã com muito carinho. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, como é bom estarmos aqui novamente, convivendo com estas almas que aprendemos a admirar e a amar ao longo do tempo. Ir a Santiago, em especial por ocasião dos seminários, já tão tradicionais neste município. É sempre uma oportunidade abençoada de trabalho. É um momento em que nos sentimos revigorados, em que nos sentimos sob a profusão dessas vibrações maravilhosas que se evolam dos corações de vocês. Muito obrigada por nos ofertarem a oportunidade desses momentos tão especiais. Queremos abraçá-los em nome da nossa diretoria executiva da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e também amanhã estará aqui conosco o nosso presidente, e mais uma vez externarmos a nossa gratidão pelo trabalho de divulgação da doutrina espírita. Nesses momentos em que a humanidade tem uma necessidade imensa de ter no seu coração elementos que fortaleçam o espírito humano na sua caminhada ascensional. Nestas horas difíceis de transição, em que nós temos topado com tantos percalços, com tantos espinhos, com tantos desafios. E o seminário que nos oportuniza nesta noite falarmos sobre um tema que é desafiador, tão desafiador quanto necessário para a nossa vida de relação, para o nosso programa de crescimento individual e também para a nossa pacificação social, que é o perdão. Quando lemos a chamada do seminário, pacifica, já pensamos no convite que se traduz por esta expressão, pacifica. E aí recordamos aquele momento em que o Mestre Jesus leciona a Pedro esta orientação que atravessa os séculos
convidando-nos ao exercício de uma postura que nos levará, sem sombra de dúvidas, a atingirmos a condição que a chamada deste seminário propõe, que é pacificar. Senhor, diz Pedro, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e o perdoarei? Até 7 vezes? E Jesus lhe diz, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Humberto de Campos, na obra Boa Nova, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, lá no capítulo 10 vai falar sobre o perdão, trazendo as circunstâncias do momento em que Jesus proferiu esta assertiva. Narra Humberto de Campos, o irmão X, que Jesus visitava Nazaré com os seus discípulos. E chegando a Nazaré, começou a realizar aqueles atendimentos habituais ao povo que se acercava, as curas, a expulsão, a libertação das pessoas que estavam sob o jugo dos espíritos perversos, as preleções, falando sobre o reino dos céus, sobre a necessidade do exercício da fraternidade, do amor. E tudo isto, como se traduzia em uma mudança radical do pensamento que era nutrido à época por grande parte das pessoas, começou a causar conflitos, atritos, falatório, maledicência, entre principalmente aquelas criaturas que, ao ouvirem e ao presenciarem a atitude diferenciada de Jesus, sentiam-se agredidas pelos vícios milenares que traziam. Então começou a ouvir-se aqui e acolá, este homem quer o poder. Ele quer contestar Herodes, quer insuflar uma revolução popular. Este homem é perigoso, não respeita as leis, está dizendo que todos são iguais, desconsiderando que há servos e há senhores. E Jesus recolhia tudo isto com a paciência e a serenidade das grandes almas, mas os seus discípulos não tinham a mesma postura, a mesma tranquilidade para estes embates, em especial Felipe e Pedro, que vez por outra se engalfinhavam numas discussões ásperas com aqueles que julgavam as posturas de Jesus de uma forma diferente daquela que eles, os discípulos, sabiam ser verdadeiras. Então isso os deixava muito aflitos. E os conflitos começaram a se avolumar. Jesus então percebeu que era o momento de uma retirada estratégica. Como bom líder, ele pensou, é melhor tirar os meus liderados do meio desta confusão, porque isso não vai dar boa coisa. E convidou-os para retornarem a Cafarnaum.
no trajeto, que à época era a pé. Felipe e Pedro aproximam-se do mestre e começam a descrever os conflitos que eles vivenciavam. Dizendo: Senhor, nós nem trouxemos a tua presença, como se Jesus não soubesse o que acontecia. Porque nós sabíamos que tu não ias te defender. Mas nós, os teus discípulos, saímos muitas vezes em tua defesa. Porque afinal não é justo que com todo o bem que fazes, com tudo que semeias, tu recolhas a maledicência, a malquerência, as ofensas, que nós sabemos são injustas. E começaram aquela falação e Jesus mantinha-se sereno. Mas, Senhor, tu vês que muitos daqueles que ali estavam, mesmo sendo beneficiados por ti, quando saíam da tua presença, iam fazer intrigas, estimular a inimizade, as perseguições contra ti. E Jesus permanecia sereno, ouvindo. Até que em dado momento, eles calaram e ficaram observando o mestre, que não apresentava qualquer reação, nem de perplexidade, nem de intranquilidade, com tudo aquilo que eles narravam. Jesus então diz: Pedro, nós não colheremos jamais uvas em espinheiros. Se nos aproximarmos de um espinheiro, buscando colher uvas, nós ficaremos frustrados. E Jesus queria dizer com isto: nós, muitas vezes, nós temos expectativas em relação às outras criaturas, sem sabermos se elas serão ou não capazes de ter as ações, os sentimentos, as habilidades que nós esperamos que elas tenham. Projetamos no outro uma imagem que muitas vezes não é real. E isto, não raro, nos leva a frustrações extremas. Frustrações que muitas vezes se transformam em mágoas, em ressentimentos. E aí nós, que nos aproximamos dos espinheiros, esperando recolher uvas, quando não as recolhemos, não raro nos tornamos espinheiros também. E este é o grande desafio. A mágoa e o ressentimento vão se tornando para nós motivo de estagnação evolutiva. Seguindo a conversa, Pedro ainda resistia, dizia: mas Senhor, estão falando mal de nós. Jesus mais uma vez diz: Pedro, tu não achas muita arrogância da nossa parte desejar que todos falem bem de nós? Porque, é claro, nós sempre podemos falar mal dos outros, não é? A gente sempre tem alguma coisa a falar mal do outro. Por quê? Porque nenhum de nós atingiu a perfeição. Então nós acertamos às vezes e erramos muitas outras. E como temos essa tendência de muitas vezes identificarmos apenas aquilo
que o outro tem e que na nossa visão não é o mais certo, nós sempre temos o que falar do outro, mas não admitimos que o outro tem o que falar de nós. Conversaram um pouco mais e Simão Pedro então traz esta questão que atravessa os séculos. Mas quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim e quantas vezes eu terei que perdoar? Até 7? E Jesus diz não. Até 70 vezes 7 vezes. E diz Humberto de Campos que aquela conversa, ela foi tão paradigmática que todas as vezes em que eles se reuniam e andavam em torno do lago de Genezaré, Jesus voltava ao assunto do perdão. Porque o número de vezes que para aquela época era um número incalculável, porque as pessoas não tinham a calculadora, nem o computador, né, Maia? Era incalculável 70 vezes, 7 vezes. É incalculável o número de vezes que nós precisamos exercitar a virtude do perdão para aprendermos. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, no item 4, nós vamos ler que a misericórdia é o complemento da brandura. Ou seja, só é capaz de ser misericordioso aquele que é pacífico. E é por isso que o título do seminário Pacifica é o primeiro passo para que nós aprendamos a perdoar, é nos pacificarmos. Quando observamos a agitação de Pedro e Filipe no caminho para Cafarnaum, era impossível compreender e perdoar aqueles que falavam mal, aqueles que se atritavam, aqueles que inventavam, aqueles que mentiam, aqueles que feriam, aqueles que traíam. Por quê? Porque a brandura estava ausente. Toda vez que nós estamos em conflito, nós precisamos primeiro buscar um estado de pacificação, para depois pensarmos no desenvolvimento do perdão. E é por isso que isso precisa ser repetido inúmeras vezes. E aí Jesus faz um raciocínio de forma inversa, porque aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Se nós fizermos um círculo, nós vamos perceber isso. Para ser misericordioso, eu preciso ser brando. Preciso ser brando para ser misericordioso. Preciso ser misericordioso para ser brando. Então, é uma virtude que vai alavancando a outra. O nosso querido Sérgio Luiz da Silva Lopes, quando escreveu o Código do Monte, uma obra magnífica, em que ele fala das bem-aventuranças, ele vai fazendo este caminho de desenvolvimento das virtudes de uma forma pedagógica, exatamente dizendo isso. O que nós precisamos desenvolver? Primeiro em virtude, para depois começarmos a sedimentar a outra. E quando nós lemos que a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas,
Aí tem uma grande reflexão. Porque quando nós observamos as abordagens psicológicas do perdão, primeira coisa que nós vamos ver, perdoar não é esquecer. Aí nós entramos em conflito, porque o Evangelho diz que perdoar é esquecer. Então nós precisamos compreender bem essa questão. Perdoar é esquecer? É. Perdoar não é esquecer? Não. Confusão, né? É claro que perdoar não é esquecer o fato. Porque eu não esqueço o fato, a não ser que eu tenha algum problema em alguma região do cérebro que responda por aquela vivência, porque senão eu vou lembrar. Perdoar, está escrito ali, é esquecer a ofensa, é diferente. Porque a ofensa é o sentimento que o fato me trouxe. Eu estou ofendido porque o Maicon, o ano passado, não me convidou para vir no seminário aqui. Estou ofendido, estou melindrada com isso. Sentimento é esse. Agora, no momento em que o Maicon me disse assim, não, lembra bem que eu te convidei. Aí tu disseste que não tinha agenda. Ou eu precisava de alguém que falasse de um outro tema, que eu sei que tu não falas. Eu vou dizer mesmo, tem razão. Não tenho mais esse sentimento de frustração, de melindre. Mas eu não vou esquecer isso, que eu não vim do seminário, mas o sentimento em relação a isso, ele sumiu, ele não existe mais. Então, o fato nós não esquecemos, mas o que se esquece, o que se transforma, o que se perdoa, é a mágoa, é o ressentimento, é essa transformação. Claro que eu trouxe um fato até hilário aqui, mas tem coisas mais profundas. Por exemplo, alguém que nos calunia. Acho que não tem nada que doa mais do que uma calúnia, né? Alguém já foi caluniado aqui? É, né? Tem umas cabecinhas fazendo assim. Pois é. Calúnia é imputação de crime. A difamação é diferente. Ela é uma imputação de alguma coisa que atinge a nossa honra, mas não é crime. Tanto uma quanto a outra dói, fere. Quando nós vamos nos dispor a perdoarmos uma calúnia ou uma difamação, nós vamos fazer toda aquela estratégia que o perdão exige. Compreender por que o outro fez isso, entender que ele podia estar extremamente magoado, que ele estava enfermo. Enfim, uma série de recursos nós podemos trazer para isso. E em um dado momento, nós vamos desalgemar o nosso coração daquele sentimento. Tudo bem, me difamou, não era verdade, esqueci. Vou ficar lembrando daquilo, por quê? Porque eu sei que aquela pessoa, vez por outra, ela pode incidir nesse erro. Mas a dor, aquele queimar que fica por dentro, aquela vontade de chorar quando a gente fala naquilo que aconteceu, o perdão, quando eu for capaz de exercitá-lo,
isso vai atenuar, isso vai sumir, isso eu vou esquecer. Daqui a pouco eu estou falando daquilo até como algo hilário. Pois é, tu acredita que há um tempo atrás fulano disse isso de mim? Olha, imagina. Coitado. Eu não esqueci o fato, mas eu esqueci a ofensa. Eu não estou mais ofendido. Mas este caminho, ele se dá de duas maneiras. Também nós vamos encontrar esta lição. Essas duas maneiras de perdoar, elas passam exatamente por isso que está inserido no verbo perdoar. O que está em letras pretas lá, acentuado? Qual é o verbo que está ali? Doar. Perdoar inclui doar. E parece uma coisa simples isso, mas não é. Perdoar, de certa forma, é saber doar. O que é doar? É dar alguma coisa. É desapegar-se. É desapegar-se. Para virem até aqui, muitos de vocês doaram, não é? O que estávamos pedindo de doação? Alimentos. Pode ser simples para alguém doar alimentos. Mas vamos dar uma olhadinha, por exemplo, nos nossos roupeiros. Quantas roupas a gente tem que faz alguns anos que a gente não usa? E guarda para o dia que precisar, não é assim? Quantos pares de calçados a gente não usa? Mas a gente pega assim e olha, mas eu não vou dar isso aqui, eu gosto tanto desse sapato, eu gosto tanto dessa sandália. Faz tempo que não usa, porque como a gente tem só 2 pés, não é? E às vezes tem dezenas de sapatos, tem alguns que não dá tempo de usar. Mas tem alguma coisa que nos impede. E aí nós vamos elencando uma série de coisas. Mas eu comprei um casaco, mas aquele eu gostava tanto, porque foi isso, foi aquilo, eu fui em tal lugar com ele. E nós vamos nos apegando a coisas. Por vezes temos dificuldade de nos desapegarmos de coisas. Nós transferimos esta dificuldade que nós temos de nos desapegarmos das coisas para os sentimentos. Há sentimentos que nós também cuidamos e não nos desapegamos por nada do mundo. Assim como é gostoso a gente fazer uma limpeza nos guarda-roupas e ficar aqueles espaços em que a gente pode colocar alguma coisa nova, ou pode achar as outras mais facilmente, quanto nós também identificamos os sentimentos que estão nos sobrecarregando e nos desapegamos deles, nós abrimos espaço na nossa vida para colocarmos novos sentimentos, novas perspectivas, novas emoções. Mas às vezes a gente fica cuidando disso, sobrecarregados, ruminando,
Sei que cada um conhece aquela pessoa que ela senta para conversar e você já diz mentalmente: meu Deus, vai começar tudo de novo, não é? Contando uma história que a gente já sabe de cor, que dá vontade de seguir contando para ela assim. Parei um pouquinho que eu já sei. Foi assim, assim, assim e assim. Ruminando. Aí quando a gente diz: mas esquece, perdoa. Não, tu diz porque não é contigo. Então, este não aprendeu ainda a doar, a se desapegar. E quase sempre nós vamos encontrar nas mágoas e nos ressentimentos o apego, como característica daquela personalidade. Por isso Jesus diz até 70 vezes 7. Porque é um exercício que precisa ser renovado a cada dia. Nós temos duas maneiras bem diferentes de perdoar. Isso está lá em o Evangelho segundo o Espiritismo. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. Nós atingimos esse estágio aqui naquele momento em que a gente abre o guarda-roupa e vai tirando assim, sem nem saber o que é. Tem muita coisa, não importa, vamos doar, vamos abrir espaços. Então, depois de 69 vezes 7 vezes, a gente já está nesse estágio aqui. E este é aquele perdão que ele se dá independente do que vai acontecer com a outra pessoa, porque nós nos preocupamos muito com isso, né? Mas se eu perdoar, ele vai fazer tudo de novo. Não, mas se eu perdoar, ele vai achar que ele tem razão. Ele vai achar que eu concordei com ele. Aí nós vamos elencando uma série de razões para não perdoar. Essa maneira grande, nobre, generosa é algo que se realiza para nós como uma ação intrapessoal. É uma libertação que eu promovo em mim. Ainda hoje alguém postou no Facebook uma frase muito engraçada, que eu li, que dizia assim: não perdoe as pessoas porque elas merecem. Perdoe porque você merece. Então este é o primeiro pensamento que nós temos que ter. Se nós estamos com alguma mágoa, com algum ressentimento, lembre-se do que diz a nossa querida Joana de Ângeles: carregar o ressentimento é carregar uma brasa acesa na mão para jogar no outro. Quem é que se queima? É quem carrega a brasa. Porque o outro, provavelmente, quando a gente for jogar a brasa, ele vai tirar o corpo fora e a brasa não vai atingir. Mas a minha mão já estará queimada. Então, este precisa ser o primeiro pensamento. Eu preciso soltar a brasa que está queimando a minha mão. Independentemente do que vai acontecer com o outro. É eu que preciso esquecer a ofensa. Eu preciso abrir espaços emocionais na minha economia existencial,
para construir outros sentimentos, outros pensamentos. E também, por via de consequência, nós vamos construir uma outra questão. Quando eu perdoo, eu também vou me dar chance de reconstruir a pessoa que me magoou. Porque é óbvio que todos nós temos virtudes e defeitos. Agora, com a brasa queimando a minha mão, com aquela dor da queimadura, eu não consigo pensar com lucidez. Por que é que os casamentos se desfazem às vezes? Casamentos que começam, relacionamentos que começam muito bem. E com o passar do tempo, de repente, nós não conseguimos mais olhar um para o outro. Se a lei é de evolução, alguma coisa não está funcionando. Ou aquilo que eu olhava no outro antes e que não me incomodava, passou a me incomodar. Ou eu não estava vendo com clareza. Mas aí também é um problema de visão meu que o outro não tem culpa. Se eu projetei a 8ª maravilha do mundo naquele que não era tudo isso, ou naquela, será que a responsabilidade é só do outro de não ser a 8ª maravilha do mundo, ou a minha avaliação também estava equivocada? Agora, enquanto eu não perdoo, eu não consigo fazer essa avaliação e dizer, não, a 8ª maravilha do mundo era só um ser humano como eu, com dificuldades, com lutas, com desafios. E também nós confundimos muito a questão de que perdoar tem que trazer reconciliação. Nem sempre. Eu vou perdoar, tem que voltar tudo atrás, sei como era antes. Não. Nós podemos seguir dali para frente. Estabelecermos um relacionamento diferente. Como seres humanos, não desejarmos o mal do outro, auxiliarmos se for necessário. Mas aquela algema brutal que a mágoa, o ressentimento e às vezes até o ódio traz, desta, se perdoarmos, nós estaremos livres. E retomamos a realidade como ela é. Porque a mágoa, ela é uma lente distorcida. O ressentimento também. O ódio, então, é uma lente estilhaçada. Através destes sentimentos, nós não temos condição de enxergar a verdade. O outro sempre vai parecer pior do que é. E eu vou usar uma máscara gigantesca no meu ego. Essa máscara se chama vitimização. E eu, vitimizada, sou muito menos do que realmente sou. Então, o outro é um monstro. E eu sou um coitadinho. E nenhuma dessas realidades é efetivamente a realidade, a verdade, ainda que relativa, mais próxima que eu possa atingir. Então, buscarmos esta forma grande, nobre, verdadeira, generosa de perdoarmos, tem que ser o objetivo daquele que quer ser feliz, daquele que quer ser livre, daquele que quer ver o mundo, ainda que com as suas dificuldades, um mundo melhor.
que o mundo é muito mais pior quando nós o fazemos assim. Agora tem uma outra forma de perdoar, que ela até beneficia o outro, mas muitas vezes ela não nos beneficia. É uma ação mais interpessoal do que intrapessoal. É aquela em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: veja como eu sou generoso. A gente pode olhar isso aí e dizer, mas isso não é perdão. É o caminho. Quando nós começamos, naqueles primeiros estágios, Jesus diz até 70 vezes 7. Quando nós estamos lá na primeira vez. E isto é tão comum de acontecer, principalmente quando as criaturas que estão na condição de ofensor têm alguma dependência para conosco. Quando nós temos alguma forma de nos sobrepor, seja a dependência emocional, seja a dependência econômica, seja a dependência até familiar, e a gente diz, eu até te perdoo, mas tu tens que fazer isto. Ou então eu não te perdoo. Aquele que aceita essas condições humilhantes, não raro ele cresce. Fica muitas vezes irritado, como diz aqui, mas vai, com o passar do tempo, remoendo. E às vezes na convivência, consegue superar-se. E aquele que é o ofendido, provavelmente ainda vai levar um longo período para perdoar daquela forma nobre e generosa. Mas vamos combinar que entre este, que impõe condições para perdoar, e aquele que diz nunca vou perdoar, já há uma diferença grande, não é? A forma de construirmos as virtudes, elas são um processo vivencial. Cada um de nós vai exercitar o perdão na medida do seu esforço, na medida em que tiver coragem para desapegar-se desses sentimentos negativos que são como alimentos estragados. Quando a gente come alguma coisa estragada, o que acontece? Nós desajustamos todo o nosso equilíbrio orgânico. O nosso organismo, em seguida, ele começa a apresentar sintomas das mais variadas naturezas, intestinais, estomacais, sanguíneos. Porque nós nos nutrimos de alimentos estragados. Pois estes sentimentos que nós estávamos aqui elencando, a mágoa, o ressentimento, o ódio, a tristeza, são alimentos fluídicos, alimentos emocionais, que vão provocar um desequilíbrio psicológico, espiritual, e que depois vão redundar também numa agressão ao nosso organismo. A nossa querida Joana, ela vem corroborar esta frase do Evangelho que diz que na prática do perdão, como em geral na prática do bem, não há somente um efeito moral, mas há também um efeito material.
A doutrina espírita, lá no século XIX, veio nos dizer que nós somos seres tríplices. Somos um espírito que tem um corpo fluídico que faz a ligação do corpo físico com o espírito. Esse corpo fluídico chama-se perispírito. Então nós temos corpo físico, corpo espiritual, o perispírito e o espírito. E tudo isto forma uma engrenagem que se influencia mutuamente. O que o espírito capta, o corpo vai receber via perispírito. O que o corpo experiencia, o espírito vai se ressentir via corpo fluídico ou perispírito. Então, essa interação, ela é fundamental para o nosso equilíbrio como espíritos imortais. E a Joana de Ângeles, ela falando sobre o perdão, ela vai nos mostrar como é que este ciclo se organiza. Então, falando nos alimentos espirituais deletérios, ela diz que as fixações mentais pessimistas, cuidado com esse assunto, de que o Brasil não tem jeito, de que as coisas vão ficar cada vez piores, de que as criaturas hoje não inspiram mais confiança, e tantas coisas que nós vamos dizendo e vamos criando ideia fixa, fixações mentais pessimistas, a adoção de mágoas, olha a mágoa aí, adotar a mágoa, anseios de vingança. Isso parece muito distante, mas às vezes começa com aquela ideia simples de tudo bem, eu te perdoei, mas Deus é justo. O que a gente está querendo dizer? Deus vai te punir em meu lugar. Um dia tu vais saber o que eu estou passando. Ciúme no trabalho, ciúme nas relações interpessoais, ciúme por tantas coisas que às vezes o outro tem e eu desejo, e que sequer me pergunto o que ele fez, quais as dores que ele suportou, quais os sacrifícios, quais as renúncias para ter aquilo que eu quero ter. Rebeldia. Então, todos estes alimentos emocionais negativos, diz Joana de Ângeles, eles funcionam como tóxicos destrutivos. Tóxicos destrutivos. A gente sabe o efeito do tóxico, seja ele qual for, em alguém que lhe é adicto, viciado. Vai começando pela desorganização do pensamento, do cérebro, e depois vai fazendo com que o corpo físico se depaupere até a morte. Pois esses tóxicos destrutivos que nós vamos alimentando no pensamento, eles têm para nós a mesma virulência que as drogas que nós conhecemos e que destroem rapidamente também as vidas. Esses tóxicos destrutivos,
eles vão atingir o nosso sistema nervoso central. Quantas vezes nós estamos com enxaquecas, com dores nas articulações, com crises de mal-estar no fígado, no estômago, com diarreias incontroláveis, com náuseas que a gente não sabe de onde vem, dores no peito, sudorese, taquicardia, aí a gente vai num médico, vai para outro, vai para outro, vai para outro. Muitas vezes, no organismo físico, a gente não identifica a causa. Mas o cérebro já está registrando esta máquina maravilhosa que é aquela que aciona esta quantidade imensa de neurônios. Ela já está começando a se ressentir desses tóxicos que nós vamos produzindo e bombardeando o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central com ele. Daí, do sistema nervoso central, isto começa a afetar o nosso sistema endocrino. As nossas glândulas, elas começam a produzir ou de forma deficiente ou de forma acelerada. A tireoide, as suprarrenais, o pâncreas, todas as nossas glândulas que formam o sistema endócrino, elas também são afetadas por esse tipo de tóxicos que nós produzimos. E depois que tudo isso afeta o cérebro, afeta as nossas glândulas, começa a afetar as células. Porque o sistema endócrino é aquele que produz os nossos hormônios. E cada hormônio, ele tem um grupo de células-alvo, que são células que são afetadas, que têm conexão com cada tipo de hormônio. E quando as glândulas começam a produzir hormônios de forma desajustada, elas começam a interferir no processo da divisão ou da mitose celular. E aí vem as síndromes, e aí vem o câncer. Hoje a gente diz, meu Deus, quanta gente com câncer. Busca-se a cura, mas a produção de tóxicos que desencadeia isso está alinhada à nossa incapacidade de nos desapegarmos desses tóxicos destrutivos. Está estritamente ligada à nossa incapacidade de perdoar. E aí nós vamos nos adoecendo. Vamos nos contaminando, vamos baixando muitas vezes as nossas resistências. Vocês já viram, às vezes, depois de uma discussão, de um processo de intolerância, a gente entra lá numa faringite, numa ite qualquer e custa dar a volta por cima, né? Com as defesas baixas. Se formos examinar exatamente onde está aquela causa que deu aso à infestação, à contaminação, vai estar muitas vezes num processo de mágoa, num processo de dor profunda. Uma das conversas mais dolorosas que eu tive na minha vida com uma pessoa amicíssima, identificado o câncer, fui visitá-la.
E ela é uma pessoa conhecedora da doutrina espírita e de todas essas questões. Leitora assídua de Joana de Ângeles, da série psicológica. Quando eu conversei com ela, ela me disse assim: não precisa nem me dizer, eu sei a causa do meu câncer. Eu disse: que bom, porque tu também sabe o caminho da cura. E aí eu ouvi uma das sentenças mais difíceis, que ainda hoje, quando eu lembro, eu me emociono. Ela disse: sei, minha irmã, mas sei também que não tenho forças para percorrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer porque eu não vou conseguir perdoar. Eu disse: não é possível. Ela disse: é. Eu vou morrer sabendo que eu tinha um caminho a percorrer e não consegui. Realmente, poucos meses depois ela desencarnou. Por outro lado, também sempre conto essa outra história vitoriosa. Quando nós assumimos em 2008 o departamento doutrinário da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Éramos uma equipe nova, estávamos chegando todos. E uma das companheiras que assumiu uma outra área da federativa conosco, 2 meses depois, teve um diagnóstico de câncer no pâncreas. E aquilo foi tão duro para todos nós, porque parece-me que todos nós tínhamos recebido o diagnóstico. Estávamos iniciando um trabalho, animados, e vem aquela bomba assim em cima da equipe. E quando ela chegou, depois do diagnóstico, na nossa primeira reunião, ela nos olhou e disse assim: gente, eu preciso de vocês. Porque a médica me disse que que o tratamento me dá 50% de chances de ficar boa. E eu olhei para ela e disse: então a senhora cuide dos seus 50%, porque os outros 50% é meu e eu já consegui. Então quero dizer para vocês que estes 50% que eu avalizei lá, eu conto muito com vocês. Então não quero ninguém chorando, não quero ninguém, mas vamos trabalhar. Viajou conosco, naquela época nós realizávamos 14 reuniões regionais por ano. Ela foi em 10 das 14. Sem cabelo, chapeuzinho bonitinho, batonzinho. Só não ia quando ela fazia quimioterapia na sexta de manhã, porque aí nós saímos sexta de tarde, era humanamente possível. Naquele final de ano, ela recebeu a notícia da médica. Havia zerado as células cancerígenas. E muitas vezes ela nos disse: isto é a chance que eu tenho de perdoar muitas coisas, de superar muitas mágoas, de vencer muitos bloqueios que eu criei. E eu vou aproveitar este câncer para fazer isso. Então é magnífico quando nós conseguimos nos fortalecer e entender que em nossas mãos está a capacidade de superação. Morrer um dia a gente vai morrer. Até aqueles que foram curados por Jesus morreram. Porque isto é da vida. Mas o que importa é que a nossa existência, ela seja revista de utilidade para nós até o último momento.
E o perdão é algo que nos faz verdadeiramente sermos agentes transformadores, não só da nossa existência, mas também do mundo onde vivemos. Quem perdoa não alimenta ódios. Quem perdoa promove paz. Quem perdoa atrai, agrega as pessoas. Quem perdoa não faz a guerra. Por isso, meus queridos amigos, Joana de Ângeles diz no livro Liberta-te do Mal: mantenha o perdão em todos os teus momentos. Em todos os teus momentos. Lembre da brasa. Quando forem colocar a brasa na mão, lembre, não quero me queimar. E desfrutando dessa suprema terapia, fruirás a bênção da saúde íntegra. Cada dia, cada momento que a gente se erga, abre os olhos de manhã. Pensamos nas inúmeras bênçãos que recaem sobre nós. E sejamos gratos. E ocupemos o nosso mundo mental, o nosso âmbito emocional, com esses pensamentos edificantes, com essas ideias nobres, com essas cores da alma. E lembrando um companheiro da nossa caminhada. Porque falar de perdão, falar de paz e não falar de Cepé, não dá. No livro Cepé, o Guerreiro da Paz, tem um capítulo que o Dr. Oscar Pitã, o querido autor da obra, intitulou Retribuir o Mal com o Bem. E ali ele narra o primeiro retorno de Cepé, cacique de São Miguel, de uma das guerras. Então ele diz que à noite os prisioneiros estavam todos amarrados na praça central da Redução, escoltados pelos guerreiros. Ali estavam aqueles pobres homens vencidos, aguardando tudo o que eles sabiam, porque um guerreiro sabe o que lhe acontece quando ele é vencido numa guerra. As tribos tinham o hábito de colocarem os vencidos para escarmento, para sofrerem todas as torturas, porque a tribo descarregava, fazia sua catarse nos vencidos, identificando-os como responsáveis pelas dores causadas pela guerra, pelas mortes dos seus guerreiros, dos seus anciãos, das suas crianças, enfim. Então, o vencido suportava essa carga de ódio dos vencedores. E o Dr. Pitã narra que os tambores, as danças, enfim, já iam bem adiantadas quando Cepé surge, toma o centro da praça e de imediato a sua autoridade moral era imensa. Os guerreiros silenciaram, os tambores pararam, as danças também cessaram. Quando ouviram a sua voz dizer: desamarre-os. E os guerreiros ficaram perplexos. Ele então repetiu: soltem as cordas. E aqueles homens vencidos, humilhados, começaram a ficar em pânico.
O que estava para lhes acontecer? Alguma tortura mais cruel que eles nunca houveram conhecido? O que iriam fazer com eles? Mas os guerreiros, os sentinelas, não titubearam, começaram rapidamente a soltar os pés, as mãos, os pescoços daqueles vencidos que ali estavam. Conta o doutor Oscar Pitã que Cepé aproximou-se do grupo e ele, pela sua visão espiritual, viu que uma névoa, uma energia, evolava-se do plexo solar do cacique de São Miguel e foi envolvendo as pessoas. E aquelas aparências de pavor, de medo, de dor, foram se suavizando. Ele então, quando sentiu que aquela onda que ele emitia foi se estabelecendo entre vencidos e vencedores, asserenando os corações, pacificando. Ele então olhou para as mulheres da tribo, as mulheres que eram os anjos da guarda, que pensavam as feridas, que preparavam a alimentação, que faziam o vestuário dos guerreiros e que, por fim, enterravam os seus corpos. E disse a elas: vistam os nus, alimentem os famintos, curem os enfermos, deem de beber aos que têm sede. Imediatamente mandou providenciar as padiolas, e aqueles homens que estavam ali para serem torturados, quem sabe até mortos, escravizados, foram sendo colocados nas casas vazias, nas tendas, e foram sendo atendidos pelos vencedores. Conta o doutor Pitã que assim a redução de São Miguel cresceu e foi juntando cada vez mais tribos. Pela misericórdia, pela bondade, pela benevolência que aquele cacique sabia ensinar e exemplificar as almas que ele liderava. Muitos guerreiros, depois de se recuperarem dos ferimentos de guerra, eram mandados às suas tribos. E quando lá chegavam, juntavam os seus e vinham de volta para São Miguel, porque queriam integrar aquela redução, onde os vencidos haviam sido tratados com benevolência. Era conhecida a benevolência de Cepé. E conta o doutor Pitã que quando começaram as guerras com Espanha e Portugal, ele certa vez perguntou ao grande cacique: o que nós faremos com os vencidos, com os prisioneiros? E ele disse: Padre José, era assim que ele chamava o jesuíta que cuidou dele desde a infância, não haverá prisioneiros. Há pessoas que a prisão do mundo é a mais necessária. Nós os deixaremos ir, para que a prisão do mundo um dia toque os seus corações. Então, por isto que Cepé, intuitivamente, quando o Ministério Público do Rio Grande do Sul estabeleceu um projeto que se chama Movimento pela Paz, e que se destinava a pacificar a sociedade, as escolas, as prisões, enfim,
todos os segmentos sociais, escolheu para denominar o projeto o nome CEPE Tiaraju, Movimento pela Paz CEPE Tiaraju. Muito pouco conhecido o CEPE Espírito, conhecida a lenda, conhecida a história, mas nós tivemos a bênção de receber do Dr. Oscar José Pitã a obra CEPE, o Guerreiro da Paz, desvelando a grandeza de uma alma que tem muito a nos ensinar. Para nós que queremos desalgemar o nosso coração das guerras interiores, dos conflitos emocionais, das mágoas, dos ressentimentos. A nossa gênese espiritual do povo gaúcho tem conexão direta com esta alma que reencarnou na roupagem indígena. Porque, como diz ele, precisava confrontar o gigante guerreiro com o pacifista. Porque também no passado cometeram seus deslizes e vinha aqui no sul da pátria do Evangelho dar o seu testemunho, fertilizar o nosso solo, para que a árvore do Evangelho continuasse a crescer viçosa. Então, a todos nós que somos herdeiros e descendentes de CEPE, continuemos a nossa educação para a paz, pacifiquemo-nos. Se temos dores neste momento, se temos mágoas, se temos ressentimentos, pensemos naqueles que nos causam isso. E como dizia CEPE, lembremos que o inimigo é aquele que precisa das mesmas luzes que nos fazem falta. É aquele que precisa do mesmo alimento que nós consumimos. É aquele que tem carência da mesma manta que me cobre do frio. É aquele que precisa do mesmo bálsamo que me cura as feridas. O meu adversário é alguém que tem as mesmas necessidades que eu tenho. E como a terra do nosso pai Yamandu, como ele chamava Deus, é grande, ela tem recursos para todos. E se soubermos viver a fraternidade e nos perdoarmos, as luas de aflição irão passar e as luas de felicidade brilharão sobre nós. Fiquemos em paz, meus amigos e amigas.